Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos envolva sempre em sua paz. Hoje vamos falar um pouco a respeito de um discípulo ou apóstolo de Jesus que foi um grande trabalhador da sua seara, um companheiro, um amigo dos mais fiéis. Trata-se de João, o evangelista, irmão de Tiago, o último apóstolo a deixar o corpo físico, o mais jovem de todos eles. Que vivenciou o mais puro amor ensinado por Jesus. João Evangelista nasceu na região da Galileia, em uma aldeia chamada Betsaida, filho de Zebedeu e Salomé. Teve um irmão chamado Tiago, também apóstolo de Jesus. Ainda muito jovem, João estava consertando redes no mar da Galileia, com seu pai Zebedeu e seu irmão Tiago. Quando Jesus se aproximou e convidou os filhos a seguirem-no no trabalho de implantação do reino de Deus. João acompanhou Jesus nos momentos tristes e felizes, desde as bodas de Canaã, quando transformou a água em vinho, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus caminha sobre as águas, estava ele, João, no barco junto com outros discípulos. Presenciou as pregações de Jesus no Sermão da Montanha, a entrada triunfal em Jerusalém, na transfiguração no Monte Tabor. Na última ceia, João estava ao lado do Mestre. No Jardim das Oliveiras, no momento da prisão de Jesus, no momento da crucificação, lá estava João ao lado da mãe de Jesus. Depois da morte do Cristo, João foi morar em Éfeso. Convida Maria, aquela a quem Jesus, no auge do sofrimento na cruz, afirmou: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Estabelecendo a partir de então os laços espirituais da família, o amor universal. Após a morte de Maria, João passou a peregrinar por diversas regiões, divulgando o Evangelho de Jesus. Fez viagens com Paulo de Tarso. Após a morte de seu irmão Tiago, João se reergue, não desanima. Logo depois, a morte de Pedro, em Roma, crucificado. Mesmo assim, João continuou seu ministério. Não se entregou. Soube da morte de Paulo de Tarso e chorou profundamente, rogando em preces forças para continuar. Posteriormente foi preso e levado para a ilha de Patmos. Dizia aos soldados responsáveis por vigiarem-no: Quem ama não vive isoladamente. Eu não estou só. Os soldados o chamavam de Pai João. Viam ele conversando com as plantas, com as árvores, com os peixes, com a natureza.
João sobrevive na ilha de Patmos depois de passar por momentos muito difíceis, mas nunca se entregou, sempre em suas orações, que emocionava todos aqueles soldados. E conta-se que eles se converteram ao cristianismo devido às atitudes daquele homem, que para eles era um santo, tal a sua conduta, o seu amor, a sua aceitação, todas as dificuldades que passava, ele não reclamava. Sempre dava boas orientações a todos aqueles soldados, tinha muito amor por todos e emocionava todos eles com suas atitudes e todos os fenômenos que aconteceu, porque aconteceu muitos fenômenos envolvendo esse grande apóstolo de Jesus, que sensibilizaram profundamente aqueles homens que o viam, que conviveram com ele. Depois, João saiu da ilha de Patmos, através de vários fenômenos que aconteceu com ele nessa ilha, chegou ao conhecimento das autoridades romanas e mandaram soltar João. E ele passou a ser um homem liberto. A notícia, né, e dos acontecimentos envolvendo João chegou a muitos lugares, comovendo multidões e muitos se rendendo ao cristianismo pelos fatos maravilhosos que aconteciam em torno daquele homem, dedicado de corpo e alma ao Mestre Jesus. Depois de um tempo, João voltou para a ilha de Patmos, agora como um homem livre, e foi lá que teve a visão do Apocalipse. O Apocalipse, diga-se de passagem, né? Muito interessante. Nós vamos verificar que muitos falam a respeito do Apocalipse. Emmanuel nos fala também no livro A Caminho da Luz, no capítulo onde ele vai falar sobre o Apocalipse de João. Eu vou ler só um trecho para nós entendermos bem a explicação de Emmanuel e a grandeza desse espírito e a importância do Apocalipse. O Apocalipse de João, diz Emmanuel, alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo, em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade, diz Emmanuel, que frequentemente
a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Quer dizer, Emmanuel está dizendo que João teve muitas visões importantíssimas para a humanidade, mas nem todas ele conseguiu compreender na sua plenitude espiritual. As guerras, mas mesmo assim nessas visões estão, e no seu Apocalipse, estão bem inseridas, né? Na grande maioria, retrata muito bem as ideias, né, do plano espiritual, as profecias, né, vamos dizer assim, do que viria a acontecer. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental, estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Emmanuel fala aqui que João, no Apocalipse, teve essa visão, né? Através das suas visões, teve essa profecia do desvio da Igreja Romana, né? Que nós sabemos que aconteceu de fato, né? Se desviou e muito da sua missão, da pureza e do amor de Jesus. Todos nós sabemos disso. Isso se concretizou. E já estava ali predito, né, ou previsto, através do Apocalipse de João, as visões que ele teve, né? E ele foi escrevendo. E então é muito interessante, né? Tem até uma parte posteriormente que fala aqui da identificação da besta apocalíptica. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses. Olha que interessante o que Emmanuel fala. Acrescentando que o seu número era o 666. Isso aí está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 até o 18. Aí Emmanuel fala assim: examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas, em 607, e o decreto da infalibilidade papal, com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Depois, se os irmãos quiserem pesquisar melhor no livro A Caminho da Luz, muito interessante as explicações de Emmanuel a respeito disso. Então, no Apocalipse de João está muito bem explicado, né? A falência da igreja, do papado, né? De tudo isso. Esse símbolo do número 66 é representado, segundo Emmanuel, e ele explica aqui mais à frente, né? Depois vocês podem estudar melhor, quando ele fala do Sumo Pontífice, que Sumo Pontífice é o chefe da igreja, né? Seria o Papa. E tem 3 denominações para se referir ao Sumo Pontífice. E que, se nós estudarmos, ele até diz aqui, Emmanuel, bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal. São 3 títulos que o Papa tem. Está aqui no livro do Caminho da Luz. E cada título, se nós estudarmos com dedicação, que não precisa muita coisa, nós vamos encontrar a mesma equação 666 em cada um deles. Cada uma das 3 explicações do nome do Sumo Pontífice tem aqui os números romanos.
em cada denominação. Se nós somarmos cada um deles, vai dar o número 666. E eu confesso aos amigos que eu fiz isso. Eu somei todos os números romanos que constam nessas 3 indicações do Sumo Pontífice, como é que ele se chama, né? Que aqui está escrito Vicarivis Generalis de Interris, Vicarivis Filii Dei e de Vix Cleri. São 3 denominações. E as 3, se nós somarmos, vai dar o número 66. Olha que interessante nessa explicação de Emmanuel. É para um estudo realmente, né? Para nós nos aprofundarmos. Então, no Apocalipse de João, ele previa tudo isso. Olha que interessante. E muito mais, né? É só nós nos aprofundarmos no estudo. Mas, além do Apocalipse, né? Nós sabemos que João foi esse homem extraordinário. A sua vivência de amor, de dedicação ao Mestre, foi muito grande, né? João era um apóstolo muito querido. Existe o Evangelho de João. Ele escreveu um evangelho, né? Talvez não muito conhecido, mas existe o Evangelho segundo João. João inicia o capítulo 8 do seu evangelho informando-nos que Jesus, ao contrário dos donos do sinédrio, os quais tinham ido cada um para a sua própria casa, para a sua mansão, foi para o Monte das Oliveiras, porque ele não teve, como já salientamos, nenhuma propriedade quando passou por este mundo. Jesus realmente não tinha propriedade nenhuma, né? Não teve palácios suntuosos, nem mansões com mármores, cristais e piscinas térmicas, ou seja, estas coisas todas pelas quais a humanidade tanto luta. Não teve nada de seu. Ele mesmo disse: as feras têm seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde descansar, nem onde repousar a cabeça. É o modelo, o padrão absoluto, superlativo do desprendimento, isto é, de fé em mais alto. Tudo vem do alto, como já salientamos. Então Jesus nos dava esse exemplo do desprendimento, né? Ele poderia vir com todos os bens materiais que ele quisesse. Aliás, é o espírito mais evoluído, né? É o governador do planeta Terra, mas ele escolheu vir de forma tão humilde, né? Não tinha nenhuma propriedade. É uma pessoa completamente desprendida. A propriedade que ele tinha é o que ele tem, é o amor pela humanidade. E esse amor ele entregou completamente para todos nós. Então João testemunhou todos esses fatos, né? E ele narra, né, com detalhes, uma riqueza de detalhes, as passagens de Jesus. Para concluir, uma das passagens mais lindas, né, de João com Jesus, certamente viveu muitos momentos maravilhosos, também momentos difíceis de dor, né? Porque o amigo verdadeiro, ele está presente tanto na alegria como na tristeza. E João, evangelista, o nosso querido irmão João, estava presente nos momentos felizes e nos momentos tristes, sempre ao lado de Jesus. Um fiel servidor. Conta-nos Herculano Pires, né? Ou nos faz lembrar, Herculano Pires, no seu O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Herculano Pires nos lembra uma passagem onde os soldados deitaram sortes. Os soldados, depois de terem crucificado a Jesus, tomaram-lhe as vestes, dividiram-nas em 4 partes, uma para cada um, e também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, porque era toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver a quem tocará, para ver se cumprir a escritura. Repartirão entre si as minhas vestes e deitarão sorte sobre a minha vestidura. Assim rezava a profecia, né? E se cumpriu. Assim, pois, fizeram os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava. Esse discípulo a quem Jesus amava muito era João. Disse a sua mãe: mulher. Então Jesus disse do alto da cruz, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho.
Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tornou para a sua casa. Então, desse momento em diante, Jesus parte, para o plano espiritual, a morte do Cristo na crucificação. E João toma a mãe de Jesus como sua mãe, como a recomendação do mestre assim assinalava. E ele aceita de muito bom grado, com todo o seu amor, envolve Maria, mãe de Jesus, no seu amor terno, e ela também, reciprocamente, devolve para ele o amor que ela tanto demonstrou para o seu filho amado Jesus. E eles continuam a viver, na cidade de Éfeso, no alto da colina, uma casinha simples, e lá ficam eles vivendo, e João sai para pregar, e Maria atendia os necessitados que iam procurá-la, porque todos falavam, a Mãe Santíssima, mora lá, está naquela casinha humilde, e quantos iam lá para ouvir as palavras dela, receber as suas orientações, e muitas curas também aconteceram. Então esse é o amor de Jesus, irmãos? Que possamos compreender cada vez mais o amor do Cristo, que se espelhou muito bem nesse apóstolo do bem, da verdade, que mesmo diante de tantas dificuldades nunca desanimou, que desencarnou numa idade bastante avançada, quase 100 anos, de dedicação, de amor pelo seu próximo. João cumpriu a sua missão integralmente. O grande apóstolo que continuou a servir a Jesus, mesmo depois da morte física, retornando em outras oportunidades ao cenário do mundo, dando testemunho, continuando a dar seu testemunho do amor inquestionável que ele tinha e tem por Jesus e, por consequência, por todos nós, a humanidade. Temos muito a agradecer a esse grande apóstolo, servidor da seara do Mestre, nosso querido irmão João Evangelista. Muita paz a todos.